Jesus Cristo. Então Paulo está tratando com a igreja de Tessalonicense sobre a segunda vinda do Senhor Jesus. Para alguns que ainda não sabem, Jesus um dia desceu a esta terra, o Deus carnado, há mais ou menos 2000 anos atrás. E ele, quando veio, ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia e prometeu, depois de 40 dias, a esta terra, que retornaria a ela para buscar a sua igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Mas antes da sua volta, o Senhor Jesus Cristo, ele manda algumas das suas evidências para que preceda a sua volta. No verso 1 ele diz, Paulo diz: ora, irmão, vos rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Observamos que no verso 3, ele diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Observe que Paulo dá uma das evidências da volta de Jesus. E ele diz: antes da volta de Jesus, terá que acontecer algo. E ele afirma dentro do verso 3 que este algo seria apostasia. O que significa apostasia? No original significa abandono da fé, abandono das escrituras e abandono da verdade. O mesmo Paulo, no segundo livro de Timóteo, no capítulo 1, ele diz que muitos apostatarão da fé. Apostatarão de quê? Apostasia. Apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônios. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Você vai observar em algumas congregações dentro do Brasil a apostasia transparentemente mostrada do que está acontecendo. Pessoas que não pregam mais a verdade, pessoas que não pregam mais a firmeza da poderosa palavra de Deus e enganando o povo com fábulas e erro. Quando eu falo de apostasia, eu não estou falando da testemunha de Jeová e muito menos de Allan Kardec, da Rosa de Saron, porque eles não se apostataram, porque eles não são cristãos, eles são heresias, cultos firmados nos erros. Só pode apostatar quem são cristãos, aqueles que vêm da doutrina dos apóstolos de Atos 2. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Quando Paulo diz no livro de 2 Timóteo que muitos seguirão doutrina de demônios, você vai observar e entender, para quem gosta de ler a palavra, que será fácil de contactar essas pessoas e esses líderes e esses pregadores falsos. É só você ver a doutrina e os ensinamentos deles. Ele não prega a base bíblica. O que Jesus falou no capítulo 8 do livro de Marcos, verso 34 e 35, você vai ver Jesus dizendo assim, ó: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Observe que Jesus não está mandando, forçando ninguém a nada. Ele diz que no verso 34, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Negar, o que significa negar? É tudo aquilo que você praticava antes de aceitar o cristianismo. Agora você não pode, você tem que se abster dessas coisas. Antes você mentia, agora você não pode mentir. Antes você podia até se prostituir, hoje você não pode se prostituir. Antes você até roubava, mas hoje ninguém que está dentro do evangelho, aquele que está no corpo de Cristo, aquele que é nova criatura, não pode fazer tal coisa. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Apostasia, abandono da verdade.
Glória seja dada ao nome de Jesus. Nós observamos por aí que estão escondendo a verdade bíblica por culto de deleito do povo. Aquilo que tome chave, tome isso, a promessa do carro. E eu acho muito interessante nessas pessoas é que Jesus, quando veio a esse mundo, passou seus 33 anos, seu ministério aqui, ressuscitou, foi ao céu. Eu não vi uma promessa de Jesus que não fosse a vida eterna. Você vai ver em João 3,16 dizendo: e Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, promessa de vida eterna. Ele também disse lá em Marcos assim: ide e pregai o evangelho a toda criatura, para toda criatura, e todo aquele que nele crê seja salvo, promessa de vida eterna. O maior objetivo de Jesus nesta terra, o maior ministério da cruz do Calvário, o que Deus fez com o seu Filho naquele Gólgota, foi de um propósito só. Foi só a salvação, mas uma oportunidade ao homem que estava degradado, ao homem que estava afastado de Deus, através do primeiro homem que foi Adão. Deus dá outra oportunidade ao homem, para que através do seu Filho Jesus Cristo, o homem não se perca, o homem não vá para o inferno e nem viva eternamente a perdição, aleluia, o sofrimento eterno. Só que nós observamos que nem todo mundo quer o céu. Nós observamos que todos dizem que vai ser salvo, só que nós não se encaixamos naquilo que leva à salvação. Exemplo, nós chegamos, aceitamos Jesus e já recebemos o nome de salvo. Só que a Bíblia nos dá uma doutrina sobre a salvação que está no capítulo 3 de João, quando o doutor da lei, o mestre da lei, Nicodemos, de noitinha vai até Jesus e diz assim para ele: mestre, eu sei que tu, aleluia, vem da parte de Deus, e o que eu faço para ser salvo? Eu abro um parênteses para falar um pouco sobre Nicodemos. Nicodemos era um PhD. Eu acredito que até hoje não apareceu um homem mais letrado nas escrituras como Nicodemos, porque Nicodemos era mestre da lei, conhecedor da Torá, de todas as escrituras. Porém, perguntou a Jesus como é que ele podia fazer para ser salvo. E Jesus disse para ele assim: Nicodemos, eu sei que tu é mestre dos fariseus, mestre da lei, mas é necessário nascer de novo, da água e do Espírito. Não tem como ninguém ver Jesus Cristo se não nascer de novo. Paulo diz no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que se fez tudo novo. Eu observo que ele diz aquele. Se você for analisar no texto e ver que ele não fala no plural, ele fala no singular, porque de fato não são todos que estão em Cristo. Paulo diz no livro de Colossenses capítulo 3: não buscais, não pensais nas coisas daqui, mas buscais e pensais naquilo que vem do alto. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. O mesmo Paulo vai dizer que aquele que esperar no Senhor Jesus Cristo para esta terra será um dos piores miseráveis. Aleluia. No capítulo 24 do livro de Mateus, você vai ver Jesus dando várias evidências sobre a sua volta. Abra comigo no capítulo 24 do livro de Mateus. Capítulo 24, e especificamente o verso 6. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhas que não vos assusteis,
porque é mistério, ou seja, é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em diferentes lugares. Observe comigo uma coisa aqui. Mas, irmão, guerras e rumores de guerras já vem há muito tempos atrás, é verdade. Mas o que vai evidenciar a volta de Jesus é a intensidade das guerras e dos rumores de guerras. É a intensidade das pestes. Você vai ver o que é que está acontecendo com a peste do câncer. Mais de 50 milhões de pessoas morrem todo ano por causa dessa peste e ninguém consegue saber ou controlar essa peste. Agora há pouco nasceu uma tal de chikungunya, zika, aqui, mas isso está nas escrituras. No livro do Apocalipse você vai ver o cavalo amarelo, que tem o nome de morte, que vem acompanhado do inferno, trazendo com ele a morte, a fome e a peste. Observe que tudo isso está acontecendo. E nós estamos dormindo. Nós queremos o carro do ano, queremos a casa do sonho e não pensamos nunca no céu. Paulo diz no livro de Coríntios, capítulo 2, verso 9, assim: nem olhos viram, nem ouvido ouviram, e nunca penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Louvado seja o nome de Jesus. No capítulo 12 de 2 Coríntios, no verso 1, Paulo diz assim: eu conheci um homem há 14 anos atrás, e ele foi arrebatado ao terceiro céu. Eu não sei se foi de espírito ou se foi na carne, só Deus sabe. E quando chega lá, eu ouço palavras inefáveis. O que significa palavras inefáveis? É aquilo que nenhuma letra, nenhuma palavra humana completará e conseguirá descrever o que Paulo ouviu no céu. Deixa eu ser um pouco mais claro. O nosso português, ele tem mais ou menos 24 a 20, porque aumentou mais 3, 27 alfabetos, letra no alfabeto. Ele quis dizer que nenhuma dessas letras conseguiria montar uma palavra para dizer o que Paulo viu no céu. Que coisa maravilhosa deve ter lá. Com certeza, o que tem preparado para aqueles que o amam, no original diz, para aqueles que o esperam. No livro de Romanos 12, 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Irmão, se você estudar o capítulo 2 da primeira igreja de Atos dos Apóstolos até o